Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Equilibre-se, que nessa semana saiu novamente do estúdio e veio fazer uma visita até o Banco de Sangue do Alto Uruguai Gaúcho. O objetivo é a gente conhecer um pouquinho mais sobre o importante trabalho que a instituição desenvolve e que vai muito além do Alto Uruguai, compreendendo aí outras regiões beneficiadas. Para tanto, eu vou conversar um pouquinho com o presidente da instituição, o senhor Alexandre Lírio. Muito boa noite, senhor Alexandre. Obrigada pela recepção. Boa noite, Isabel. Boa noite aos nossos ouvintes, os nossos telespectadores da TV Bom Dia. Uma satisfação recebê-los na nossa unidade. É importante que a comunidade do Alto Uruguai conheça o Banco de Sangue, o que faz o Banco de Sangue, porque, além de ela nos receber muito bem e nos acolher muito nas nossas demandas, é interessante que eles conheçam como é que funciona, onde é que a gente está, o que a gente faz, a importância do Banco de Sangue. Com certeza, senhor Alexandre. E são muitas as ações e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do momento atual da instituição, fazendo um breve retrospecto aí das evoluções registradas ao longo do tempo. Bom, o Banco de Sangue do Alto Uruguai Gaúcho, ele existe há 32 anos, né? Ele foi fundado em 1989. Ele é mantido por 8 entidades: a Associação Comercial de Erechim, o CDL, o Sindilojas, o Lions Clube Centro, a Fundação Cotrel, a ABB, a URI e o Hospital Santa Terezinha. Essas são as entidades que mantêm o Banco de Sangue, tá? Nesse período todo, nós tivemos grandes avanços em termos tecnológicos, em termos de estrutura, em termos de serviço que a gente presta na região, sabe? Então, assim, existe, depois de 2015, quando é um marco que limita a atuação do Banco de Sangue na região. Por quê? Porque houve uma intervenção judicial, onde houve uma reestruturação administrativa do banco. Eu sempre digo que a gente trouxe o banco do século XX para o século XXI em 2015, a partir dali. Então, nós continuamos mantendo essa política de deixar a administração e a parte técnica do banco no século XXI. Nós nos modernizamos a todo dia, nós nos adaptamos a todo dia, dentro, lógico, das condições econômicas que o banco tem, né? Nós somos uma entidade que nós dependemos muito do serviço que nós prestamos para o SUS, e o SUS, todo mundo sabe, não remunera de conformidade como deveria ser. Mas, ainda assim, para poder prestar esse serviço, junto principalmente ao Hospital Santa Terezinha, que é um hospital público, nós contamos com alguns outros parceiros, né, que são os hospitais particulares, a Unimed, o Hospital de Caridade, o Santa Mônica, outros hospitais da região aqui, que fazem esse complemento. E também um agradecimento muito especial à AMAL, aos 32 municípios da AMAL, que ajudam com um subsídio mensal para a manutenção do Banco de Sangue. E, senhor Alexandre, como que está organizada a estrutura física, também a questão dos profissionais que estão atuando aqui e os equipamentos que o banco dispõe hoje? Bom, em termos de equipamentos e em termos de profissionais, nós não temos nenhuma carência. Ao contrário, nós temos hoje, em termos de equipamento, os mais modernos que podem ser utilizados num sistema de sangue, de coleta e distribuição de sangue. Nós temos os mais modernos, são todos equipamentos novos, de ponta. Nós não temos essa carência. Igualmente, nosso corpo técnico é um corpo bastante especializado, bastante competente, com qualidade. Também não nos preocupa. Lógico, o que nos preocupa é o espaço físico. Realmente, nós temos um espaço físico inadequado, é um espaço que não é da nossa propriedade, nós pagamos aluguel, e foi feita uma adaptação para uma unidade hemoterápica. E essa adaptação não seguiu, e nem tem como seguir, em função do espaço, todos os requisitos que são exigidos pela Vigilância Sanitária, pela Secretaria de Saúde, né? E nós fizemos algumas adaptações para poder prestar o serviço. Mas nós temos essa carência em termos de espaço físico, que é o nosso grande problema hoje. Eu brinco que, às vezes, a gente tem umas notícias boas, nós recebemos em doação alguns equipamentos, e nós temos que procurar um espaço para colocar esse equipamento, porque nós não temos esse espaço físico.
Se nós quiséssemos fazer uma parceria com uma universidade, alguma coisa assim, em termos de uma unidade escola, nós também não temos esse espaço físico. Para receber alunos, para receber estagiários, nós não temos esse espaço físico. Então, nosso grande problema hoje é a questão do espaço físico. E esse desafio tem aí, em paralelo, um projeto em andamento e tem toda uma expectativa em torno dessa possível nova sede que pode vir aí para suprir toda essa problemática que hoje existe, né? Exato. Isso vai ser a cereja do bolo, com certeza. Nós temos uma parceria muito grande com a Prefeitura de Erechim. Tá? Há um compromisso do prefeito Paulo Polis em relação a isso. Existe um projeto da construção de uma unidade nova, uma unidade arquitetonicamente preparada para uma unidade hemoterápica, que é ali do lado da UPA, né? O terreno é do município. Já existe também, com a ajuda agora providencial da Câmara de Vereadores, a destinação de uma verba da Câmara de Vereadores, já existe a destinação do dinheiro para a construção, e ao que se sabe, a última informação que eu tenho, é que estaria indo para a licitação para a construção desse imóvel. Bom, esse imóvel, é bom que se diga, não será do Banco de Sangue. É um imóvel do município, é propriedade do município, que será cedido para o Banco de Sangue ali se instalar e fazer e ter a sua atividade. Bom, o único encargo que nós teremos é a manutenção do imóvel, né? Mas o imóvel não é do Banco de Sangue, é do município de Erechim. E esse imóvel e essa condição que nós vamos ter de espaço físico vai ser o maior diferencial que eu vejo hoje para o Banco de Sangue. Porque nós vamos poder implementar alguns projetos que estão parados em função de não ter esse espaço físico. Nós vamos ter condições de prestar alguns serviços que nós não tínhamos, que não temos condições hoje em função de não ter como adaptar ou como não ter, receber alguns equipamentos para esse serviço. E lá nós vamos ter essa circunstância. Veja que nós vamos ter praticamente quase 4 vezes mais espaço do que nós temos aqui. Quer dizer, então, vai nos dar uma condição bem diferenciada mesmo. E essa condição de ele ser uma planta arquitetônica preparada para a unidade hemoterápica, ela é interessante porque nós podemos fazer tanto o circuito do doador e o circuito do sangue de forma como tem que ser, como diz a legislação. Isso vai nos dar uma tranquilidade muito grande e vai dar uma qualidade no serviço que nós prestamos, e também dar uma tranquilidade para os hospitais que precisam do nosso serviço. Com certeza, uma expectativa muito grande em torno disso, né? E também está ao meu lado aqui o Renato Colsente, que é enfermeiro aqui no Banco de Sangue. Renato, obrigada também pela sua recepção. Fala um pouquinho para a gente sobre o papel dos voluntários, quer dizer, as pessoas que são inúmeras, né? E tem aqui o Banco de Sangue como uma referência para fazer as suas doações. Boa noite. Boa noite, Isabel. Seja bem-vindo ao Banco de Sangue. Então, a questão dos doadores voluntários é muito importante ao Banco de Sangue pela questão da manutenção do nosso serviço. Hoje a gente tem um diferencial no nosso serviço, muito diferente do resto do país, e isso são dados estatisticamente comprovados pela questão da Anvisa. Hoje a gente atende uma demanda muito maior, com aproximadamente 70% de doadores fidelizados, que seriam doadores que vêm ao serviço fazer as suas doações de forma voluntária, não de reposição, que é o que muitas vezes a grande maioria dos centros exige. Então, é um diferencial que o nosso serviço tem e vai muito da credibilidade que os doadores depositam no nosso serviço. Então, é algo que, por muitas vezes, até as pessoas questionam o Banco de Sangue, por que vocês não fazem campanhas? Porque a gente tem esse retorno da comunidade muito maior que muitos serviços diferentes. A gente consegue atender a nossa demanda, até serviços maiores, muitas vezes, outras regiões do Estado, com os doadores voluntários que a gente dispõe dentro do nosso serviço. E como que funciona a dinâmica? Até mesmo com a pandemia, precisaram ser feitas algumas modificações, algumas adaptações, até no atendimento, né? Como que está hoje a situação? Com o intuito da pandemia, na verdade, ele, de certa forma, prejudicou. São todos os serviços de saúde, na verdade, não foi uma exclusividade do Banco de Sangue. A gente conseguiu contornar essa situação com a questão do agendamento. Então, por vezes, claro que é muito ruim de tu conseguir lidar com o doador essa questão, porque cada doador tem uma rotina de vida, então tu mudar a tua rotina para tu fazer um processo de doação, por vezes é difícil porque ele demanda um certo tempo.
Então, isso foi difícil e a gente conseguiu contornar com a questão dos agendamentos. O que era o principal problema que a gente enfrentou num primeiro momento? A questão de não faltar determinados grupos. Então, a gente sabe que tem uma incidência muito menor de doadores negativos. Então, a gente fez um trabalho maior com esses doadores no primeiro momento, na questão do agendamento, para a gente conseguir suprir essa falta ou essa necessidade momentânea. É claro que, da mesma forma que a pandemia veio e modificou toda a nossa rotina, modificou o nosso serviço também, porque teve um aumento muito gradual dos receptores de sangue em relação a essa patologia. Então, teve mais pacientes, não só o sangue em específico, mas os outros hemocomponentes também, a questão do plasma, a questão das plaquetas, porque era o transcurso da doença. Então, a gente teve que fazer um remanejamento dos doadores para atender essa necessidade dos pacientes também portadores dessa doença. Conseguimos sanar. Até hoje, a gente trabalha com uma média diária em torno de 20 doadores. Então, é algo que a gente consegue suprir toda a nossa necessidade dos serviços aqui da região e todos os hospitais aqui do nosso município que são compreendidos pela AMAL. As pessoas podem fazer as suas doações pela manhã, certo, Renato? Como é que estão os estoques hoje? Então, o nosso horário de funcionamento é das 7h30 até o meio-dia, de segunda a sexta-feira. No primeiro sábado de cada mês também, então das 7h30 até o meio-dia, a gente atende o doador. Só funciona por agendamento, então é algo que facilitou o nosso serviço em virtude da pandemia também, porque a gente consegue gerenciar melhor os nossos estoques. Mas é claro, né, como eu te falei anteriormente, Isabel, a população tem uma predominância menor dos doadores negativos, da mesma forma que são os receptores. Mas em situações de emergência, muitas vezes a primeira escolha são os sangues negativos, por ele não ter um domínio de DRH. Então, isso, a gente tem uma demanda maior, uma necessidade maior desses grupos. É claro que em determinados momentos do ano, geralmente há uma falta. E é claro que agora a gente entra num período, por exemplo, que a grande maioria da população já está vacinada com o Covid e muitas pessoas estão voltando a ter a sua rotina normal. Então, questão de férias e muitas vezes as pessoas acabam esquecendo de fazer as suas doações. Então, a gente tem uma certa dificuldade nesse período do ano, porque as pessoas acabam saindo de férias e acabam esquecendo muitas vezes de fazer as suas doações. Hoje, eu te diria que o nosso estoque estaria solucionado pela nossa necessidade dos hospitais. Mas é claro que, por exemplo, se a gente for conversar na próxima segunda-feira, talvez a notícia seja diferente também. Então, é algo que o nosso serviço ele trabalha diariamente com essa questão dos doadores. Não é algo que, por exemplo, não é uma matemática exata. Do outro lado do telefone, eu não sei quem que vai estar precisando, eu não sei muitas vezes a quantidade também. Então, hoje a gente tem uma necessidade muito maior em relação aos negativos, principalmente o O negativo, o B negativo e o A negativo. São os grupos que a gente tem uma necessidade maior, até pela decorrência dos habitantes que a gente tem na nossa região. Há um aumento muito grande, por exemplo, hoje começou a voltar a questão das cirurgias eletivas, então começou a aumentar a questão das transfusões também, e em virtude disso também os nossos estoques começaram a ficar um pouco mais escassos. Vale aí essa importante atitude das pessoas que são sempre colaboradoras e que devem continuar, né, Renato? Gostaria que, então, vocês deixassem uma última mensagem, doutor Alexandre, né, a todas as pessoas, a população que, porventura, tem interesse em doar, não sabe exatamente como procede ou fica um pouco em dúvida. Qual que é o seu recado? Bom, dizer para a população do Alto Uruguai que é assistida pelo Banco de Sangue, que dizer que nós contamos com o apoio, nós contamos com os nossos doadores fidelizados, contamos com os novos doadores, porque esse é um quadro que ele tem que ser renovado diariamente, e dizer que a gente não sabe quando a gente vai precisar de sangue. Ninguém está livre de uma intercorrência, de um parente. A vida nos causa algumas surpresas, e é importante que a gente se doe um pouquinho. Eu sempre digo que nós não viemos ao mundo a passeio, nós temos que fazer algo por alguém, que pode ser até nós mesmos num futuro próximo. Então, dizer que sangue é vida, sangue salva, e que continuemos apoiando o Banco de Sangue, continuemos fazendo doações, e que os novos doadores que têm interesse, que entrem em contato conosco, nós teremos o maior prazer em receber das informações, esclarecer qualquer dúvida que eles tenham. Muito obrigada pela recepção de vocês, então, hoje aqui no Banco de Sangue. E desse modo nós encerramos o Equilibre-se dessa semana. Você pode conferir esse e outros programas diretamente na página do Facebook. Tenham todos um excelente fim de semana.